Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta desportiva do dia 2 de março de 2022, a nossa quarta-feira de carnaval. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, quarto amanhã de Clash Bet. Vamos estar iniciando essa quarta-feira o nosso prognóstico e análise esportiva pela Espanha Copa do Rei, o jogo do Valência versus Atlético de Bilbao, com início às 17h30. É o seguinte, é um jogo que não podemos obter uma classificação por se tratar de jogo Copa. É jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. E nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 saiu ambas essas equipes marcam. A equipe do Valência vem sem derrotas para o Bilbao há 4 rodadas. Sofreu gol nos últimos 5 confrontos. E o Bilbao vem a 5 jogos sem derrotas. Sofreu gol nos últimos 4 confrontos e foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais, a equipe do Valência, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marca. Em 9 de 10, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 6 jogos, mais que 10,5 escanteio. E o Bilbao é uma equipe que em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7, mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 1-1. É jogo equilibrado quando essas equipes costumam se enfrentar. Para essa partida, vamos estar optando para o jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa da Alemanha, o jogo do Hannover versus RB Leipzig, o início às 14h30. É o seguinte, outro jogo Copa que não temos classificação. A equipe do Hannover é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. O Leipzig vem de 4 vitórias em cima da equipe do Hannover. Nos últimos duelos individuais, a equipe do Hannover vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. A equipe do RB Leipzig é uma equipe que nos últimos 3 jogos vem de 3 vitórias, há 5 jogos sem saber o que é derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol e ambas as equipes marcam. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida, a equipe do Leipzig é um favorito, em minha opinião, e pelas análises que estamos obtendo. Nos últimos 4 confrontos foi 4 vitórias da equipe do Leipzig consecutiva. Vamos estar acreditando na vitória do Leipzig para vencer. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora para o jogo da Copa da Itália, o jogo da Fiorentina versus Juve, com início às 17 horas. Não temos novamente uma classificação, mas ambas as equipes em 4 dos últimos 5 confrontos saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Fiorentina em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. A Juve é uma equipe que vem a 9 jogos sem saber o que é derrotas. Nos últimos 5 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 jogos ambos marcam. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vamos ficar aí na Juve com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa da França, o jogo do FC Nantes versus Mônaco, com início às 17h15. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes, saiu menos que 11 escanteios em 6 dos últimos 7 confrontos. O Mônaco vem a 8 jogos sem derrotas para o Nantes, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, a equipe do FC Nantes vem a 4 jogos sem saber o que é derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Mônaco é uma equipe que nos últimos 3 jogos vem sem vitórias. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. Nos últimos 3 confrontos anteriores, uma vitória do Mônaco e 2 empates. Para essa partida vamos estar optando aí pela vitória da equipe do Mônaco com empate ou jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Recopa Sul-Americana, o jogo de volta entre Palmeiras versus Atlético Paranaense, com início às 21h30. A equipe do Palmeiras
em confronto direto diante do Paranaense. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões, mais que 10,5 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. O Palmeiras vem a 9 jogos sem derrotas nesses confrontos. E a equipe do Paranaense e o Palmeiras em duelos individuais. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Palmeiras, especificamente, é uma equipe que vem a 4 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. O Paranaense sofreu gol nos últimos 3 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. O último confronto foi 2-2, um jogaço que Rafael Veiga empatou no último minuto lá com gol de pênalti na casa do Paranaense. Os jogos do meio de semana ou do final de semana dessas equipes, o Paranaense perdeu para o Operário 2-1 e o Palmeiras empatou com o Inter de Limeira 0-0. Para essa partida, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Áustria, típico Bundesliga, o jogo do Lask versus Red Bull Salzburgo, com início às 16h30. Ou seja, na classificação, a equipe do Lask é o oitavo colocado em 20 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 28 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o primeiro colocado, o RB Salzburgo, em 20 jogos disputados, 51 pontos conquistados, 46 gols marcados, 13 gols sofridos. Ou seja, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Atuando em casa, o Lask é o nono colocado em 10 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 12 gols marcados, 12 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Já o Red Bull Salzburgo como visitante, em 10 jogos disputados com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Em duelos individuais ou nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. O Lask sofreu gol nos últimos 16 confrontos, o Red Bull Salzburgo vem de 10 vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos 3 confrontos, venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Em duelos individuais, o Lask nos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 ambos marcam, nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Red Bull Salzburgo é uma equipe que nos últimos 5 jogos não sabe o que é derrota. Em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 ambos marcam e nos últimos 9 menos que 5 cartões. O último confronto foi 3-1 para a equipe do Red Bull. Para essa partida, vamos estar acreditando no fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Bom, agora vamos para a Copa do Brasil. Já passamos aí por várias boas opções. Vamos analisar esse jogo da Ferroviária versus Vasco e deixar o nosso prognóstico aqui. É um duelo entre Zé Ricardo versus Elano. Então, em duelos individuais, a equipe da Ferroviária sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 ambos marcam. Nos últimos 5 menos que 5 cartões. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio. O Vasco nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Para essa partida vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 jogo. Então, vocês devem tomar um pouco de cuidado em jogos Copa, porque é jogos que podem acontecer zebrinhas em cima de zebra. Então, cuidado muito com esses jogos Copa, principalmente os jogos da Copa da Inglaterra, que é o do Luton versus Chelsea. Tudo bem, o Chelsea é uma equipe robusta, uma equipe mais qualificada, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, mas essa equipe aí vem dando trabalho à equipe do Chelsea nos últimos anos. Claro que no último confronto o Chelsea venceu um placar de 3-1. Então, o Luton vem na sequência de 3 vitórias. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. Já o Chelsea é uma equipe que vem a 3 jogos sem sofrer gol. Nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões e menos que 3 gols. E em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Como falei anteriormente, 3-1 para o Chelsea no último confronto. Em duelos poderíamos sim acreditar numa vitória do Chelsea, que seria até mais viável, mas pode acontecer uma zebrinha, então consideramos uma dica bônus aí, um caso com empate ao intervalo seria excepcional. Então pode muito bem dar um empate ao intervalo e o Chelsea vencer no segundo tempo, faturamos o green de qualquer forma, então é isso aí. Bom, vamos ficar de fora desses jogos da Copa Libertadores. O América Mineiro precisa do resultado nesse duelo diante do Guarani do Paraguai, mas perdeu em casa. Não sabemos como o América vai suportar a equipe do Guarani fora de casa. Então, vamos agora para o jogo aí da Copa do Brasil.
entre Altos versus Sport Recife, com início às 15 horas. É uma quarta-feira de bastante jogos Copa. Então, em 5 dos últimos 6 jogos, a equipe do Altos vem saindo menos que 3 gols em seus jogos, e a equipe do Sport vem a 6 jogos sem saber o que é vitórias, com 5 empates e uma derrota. E em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, 7 de 8, mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 0-0, onde o Altos teve inúmeras oportunidades para sair vencedor da partida. Então, o Sport joga pelo empate nessa partida, empatou, está classificado para a próxima fase, e o Altos precisa da vitória. Atuando em casa, não tenho dúvida que o Altos vai propor seu jogo. Vamos estar optando para um casa com empate, como foi aquele duelo da Copa do Nordeste. Então, casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Bom, vamos agora para o Campeonato Pernambucano, o jogo do Náutico versus Salgueiro, com início às 19 horas. Esse sim, temos uma classificação. A equipe do Náutico vem na terceira colocação em 5 jogos disputados, igualmente o Salgueiro, 5 jogos disputados. O Náutico vem com 10 pontos conquistados, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, enfrenta o Salgueiro, que vem logo na quarta colocação, com o mesmo número de pontos da equipe do Náutico, em 5 jogos com 10 pontos, 11 gols marcados, 6 gols sofridos. O Náutico está na frente porque leva vantagem aí no saldo. Então, atuando em casa, a equipe do Náutico não é uma das melhores equipes. Em 2 jogos que disputou, soma uma vitória e uma derrota, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Já a equipe do Salgueiro, como visitante, é o quinto colocado no ranking. Nos últimos 2 jogos tem uma vitória e uma derrota, 3 gols marcados, 3 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. O Náutico vem de 3 vitórias diante do Salgueiro. Nos últimos 8 jogos, vem sem derrotas. E foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 confrontos. A equipe do Salgueiro sofreu gol nos últimos 8 confrontos. A equipe do Náutico vem a 3 jogos sem saber o que é vencer, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 ambos marcam. Em 7 de 8 mais que 4,5 cartões. A equipe do Salgueiro sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Ou seja, nos últimos 2 confrontos foi duelo para gols. Não vamos mudar a trajetória, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol, ou ambas as equipes marcam, já que a equipe do Náutico, a defesa é uma mãe, é um Deus nos acuda. Então, probabilidade 2-1 jogo. E sem esquecer, acredito que você deve tomar muito cuidado em jogos Copa, principalmente esse jogo aqui do Luton versus Chelsea. É um jogo muito equilibrado quando essas equipes costumam se enfrentar. Claro que a equipe do Chelsea é uma equipe mais qualificada tecnicamente, mas em jogo Copa isso não faz muita diferença, por se tratar que acontece muitas zebras. Então, cuidado nesse jogo, analisamos e pode acontecer uma zebrinha aí, é apenas uma dica bônus. E outra boa opção é no jogo do Ferroviária versus Vasco. Deve ter muita atenção também, dependendo da ordem. A equipe do Vasco é uma equipe que oscila bastante. Então, vale ressaltar esse jogo aqui da Ferroviária versus Vasco. Então é isso aí. Continuando, vamos agora para a Grécia Superliga. O jogo aí do Olympiacos versus Asteras, com início às 14 horas. A equipe do Olympiacos é o líder na classificação em 24 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 41 gols marcados, 11 gols sofridos, tem a melhor defesa da competição. Enfrenta o Astera, que vem aí na sexta colocação em 24 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 25 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Olympiacos continua na liderança, em 12 jogos disputados com 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 19 gols marcados, 4 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Astera é o oitavo colocado em 11 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios nos últimos 10 confrontos. O Olympiacos vem a 20 jogos sem saber o que é derrotas. Nos últimos 8 confrontos, vem sem sofrer gols.
Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Olympiacos, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Astera, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios. O último confronto foi 2 a 0 para o Olympiacos. Na classificação, o Olympiacos está com a leve vantagem diante do PAOK. O PAOK é que tropeçou na última rodada, então vamos ampliar a vantagem. Casa para vencer, probabilidade 2 a 0 casa. Continuando, vamos agora para o nosso último prognóstico, que é da Taça de Portugal, entre Sport de Portugal versus FC Porto, com início às 17h45. É o seguinte, nos últimos confrontos entre eles, em 8 dos últimos 10 confrontos saiu ambos marca, em 6 de 7 mais que 4,5 cartões e nos últimos 5 menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, claro, vamos estar avaliando aqui um pouco mais, mas a equipe do Sport de Portugal vem sem derrotas para o Porto há 5 jogos e a equipe do Porto vem a 3 jogos sem saber o que é derrota. Então é jogos equilibrados que acontece muito em empate. A equipe do Sport de Portugal, em duelos individuais, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gol e menos que 11 escanteio em 6 dos últimos 7 jogos. O FC Porto vem a 16 jogos sem saber o que é perder, com uma invencibilidade gigantesca. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 de 7 menos que 11 escanteio. Último confronto, o Porto estava perdendo e foi buscar aí um empate diante do Sport de Portugal. E o jogo foi 2 a 2 com 4 expulsão, 3 do Sport de Portugal e 1 do FC Porto. Para essa partida, vamos estar acreditando no duelo de mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam, probabilidade 2 a 2 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para essa quarta-feira de cinzas, finalzinho aí de carnaval. Claro que não temos carnaval, mas dia legítimo aí em calendário. Então, para essa partida, para esses jogos, já temos as nossas análises. Vamos agora deixar os nossos bilhetes prontos no final do vídeo. E claro, se chegou até esse momento, deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe o vídeo aí ao máximo de pessoas que você puder para estar ajudando o crescimento do nosso canal, que está um canal novo aí, está completando quase 2 meses que está no ar. Então é isso aí, partiu tropa. Bom tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto desta quarta-feira de cinzas. Vamos estar acreditando numa boa tripla muito bem elaborada. Vamos estar acreditando aí na vitória do Olympiacos da Grécia, casa para vencer. Vamos estar acreditando no empate e Salzburgo, fora com empate da Áustria Bundesliga. E Palmeiras com empate da Recopa Sul-Americana, uma odd de 2,20. Fizemos uma simulação com 100, dando retornos potenciais de 220. Então, tropa, esse é o nosso bilhete pronto. Eu acredito que tem um grande índice de acerto. Então, deixe os seus feedback aí nos comentários e algumas dicas de conteúdos novos que podemos estar trazendo para vocês, como dicas de trader, como montar uma boa múltipla, mesmo perdendo, faturando uma grana, handicap asiático, entre outras formas que vocês podem estar deixando aí. Então, deixa aí também nos comentários se estamos no caminho certo ou não. Isso é muito gratificante para quem grava conteúdo e isso nos incentiva bastante. Então, espero contar com a força de vocês aí que vem nos acompanhando nesse início de temporada. Maravilha? Então é isso aí, tropa. Até a próxima. Partiu!